Estamos na lição de número 6, o ato de reconciliação do cristão. E aproveitando que estão sobre os pés, vamos abrir a palavra do Senhor, desta manhã, da nossa lição, que se encontra em Mateus, no capítulo 5, o versículo 21 ao 26. Louvado seja o nome do Senhor nessa manhã. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Aleluia! Mateus 5, 21 diz assim a palavra de Deus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, 24, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. 25. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te lancem na prisão. 26. Em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Pode tomar o seu assento. Vai glorificando ao Senhor Jesus. Vai dizendo ao Espírito Santo que você deseja ouvir a palavra. Vai dizendo ao Espírito Santo, eu quero já fazer o meu agradecimento nesta manhã. Eu quero agradecer ao Senhor Jesus essa oportunidade. Eu aprendi de um homem de Deus que não há honra maior do que essa. E eu reconheço que é verdade. Que honra estar aqui nessa manhã. Eu quero agradecer ao pastor Lindomar e a minha pastora amiga Vicelene. A minha família, que depois de Jesus é o que eu tenho de mais precioso, meus pais, irmãos, meu esposo, meus filhos e minhas noras, a minha família da fé, que são vocês. Que Deus abençoe. Obrigada pelas intercessões. Obrigado pelas orações. Elas nos alcançaram. Há alguns cultos atrás, não sei precisar quantos, mas eu tive o privilégio de estar aqui uma noite que o nosso querido evangelista Wesley trouxe uma palavra. E aquela palavra impactou a minha vida porque ele falou da preparação do ambiente para receber o milagre. E quando eu comecei a estudar essa lição, o Espírito Santo me fez lembrar bastante desta pregação e ministrou algo interessante que eu quero dividir com vocês, a respeito do ambiente para receber a palavra. A preparação do ambiente para receber a palavra. O ambiente é o meu coração e é o seu coração. Eu vou dizer de novo, o ambiente é o meu coração e é o seu coração. E nessa manhã eu pergunto a você, amado irmão, como está o seu coração nessa manhã? Ele está hostil?
ele está inóspito. Que é isso? É um ambiente rude, áspero, impróprio para a vida. Ou ele está molhado, ele está propício. Tem vida aí? Ele está aberto. Porque a semente já está sendo lançada. E conforme o seu coração está nesta manhã, esta semente pode simplesmente não te alcançar. Mas se você abrir o teu coração, pedir ao Espírito Santo, essa semente pode sim te alcançar e te curar e ter efeito na tua vida e na minha vida. Aleluia! Além da preparação do coração, tem algo muito importante. Para que eu e você recebamos de fato a palavra que ouçamos. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 2, diz assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Aramanto canto e canaias. Aleluia. Eu e você temos o privilégio de congregar em uma igreja que somos nutridos, bem nutridos. Aleluia, mas quantos têm chegado aqui nesses dias com o coração fechado? Quantos têm fechado o coração e não têm aproveitado as palavras que estão sendo ministradas aqui? Quantos aqui que mesmo quando o anjo desta igreja está ministrando, que pagam um preço altíssimo para pregar aqui com aquela unção, simplesmente fecha o coração e não há mudança. É preciso ter um solo fértil. É preciso misturar tudo isso à fé. Aleluia, a nossa revista toda desse quadrimestre é sobre o Sermão do Monte. O próprio Jesus foi o pregador. E ali tinham pessoas que receberam a palavra, mas também tinham aquelas que o coração fechou e virou as costas e disse que aquele discurso era duro demais. Ramanto canto e canaia, como está o teu coração nessa manhã? Ramai canto, Senhor Jesus, Espírito de Deus. Jesus, eu quero mais uma vez colocar a minha vida diante de Ti. Eu quero reconhecer a minha pequenez, a minha incapacidade. Eu preciso do Senhor. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Eu preciso da Tua graça e da unção sobre a minha vida. Porque eu te peço, Jesus, que esta palavra alcance o meu coração e de quem está ouvindo agora. Que esta palavra venha produzir efeito de mudança. Que esta palavra venha nos impactar e nos confrontar e nos mudar, Pai. Eu não posso nada, mas o Senhor pode tudo.
Tu tens a minha boca nessa hora, meu coração, minhas emoções, meus pensamentos. Eu preparei, eu estudei, mas Espírito Santo, Tu tens liberdade de falar conforme a dimensão do Senhor, porque o Senhor os conhece. O Senhor conhece a necessidade de cada um que está aqui. O Senhor conhece a minha necessidade. Ah, Senhor, nós somos pobres, somos cegos, somos nus. Mas o Senhor é tão bom. Abre os corações, aguça os ouvidos para ouvir a Tua voz. E eu já te agradeço e te glorifico. Por tudo e em tudo eu te dou graças. Amém, amém, amém. Hoje a torneirinha está aberta e eu gosto disso. Eu amo sentir a minha incapacidade. Eu amo tremer as pernas na unção, mas também na incapacidade. Estar nesse altar diante de vocês não é fácil. É muito difícil a gente se expor. É muito difícil a gente se expor para o julgamento, tanto para críticas quanto para elogios. Que o Senhor mantenha o meu coração sempre ligado ao dele, que não sejam as críticas que me parem, nem sejam os elogios que me ensoberbeçam. Em nome de Jesus. Aleluia! Jesus está nesse lugar. Eu vou fazer uma rápida recapitulação, porque estamos em uma escola bíblica. Então, eu vou relembrar com os irmãos o que já vimos nessa revista. Durante este quadrimestre, estamos estudando o Sermão do Monte, feito pelo próprio Jesus, durante o seu ministério itinerante de pregação, de ensino e de cura. No Sermão do Monte, Jesus ensina as qualidades fundamentais, fundamento, do caráter do crente. Apresenta princípios éticos e morais pertinentes ao seu reino. Nós somos cristãos. Estamos inseridos em um reino, o qual o rei é Jesus Cristo. Então nós temos princípios básicos que foram ensinados e nós devemos, como cristãos verdadeiros, obedecê-los. Nossa revista desse quadrimestre, ela está toda estruturada no Sermão do Monte. Nós já estudamos sobre o nosso maior mestre, que é Jesus, também sobre o caráter e influência do cristão. E no domingo passado, com o nosso querido evangelista Cleomar, aprendemos na lição de número 5 a justiça do cristão. E hoje, na lição de número 6, aprenderemos o ato de reconciliação do cristão. Quem tem a sua revista, pode abri-la. Hoje eu vou procurar ficar bem dentro dela e sair assim, dentro da direção mesmo do Espírito Santo. Essa revista é uma revista muito rica, os escritores dela são assim, maravilhosos. Então é preciso usar o que está aqui nessa revista como conteúdo. Então, o ato de reconciliação do cristão. O que é isso, irmã Carla? É o ato de reconcílio entre nós e os nossos irmãos, entre nós e Jesus, restabelecendo o quê? As relações. Ato de restabelecer as relações, os relacionamentos entre nós e Jesus, entre eu e o meu irmão. Amém?
O versículo-chave está assim: eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus aqui nesse versículo-chave, amados, ele nos ensina que há graus de condenação. Pelas diferentes maneiras de violar o sexto mandamento, não apenas o assassinato deve ser punido por Deus, mas a ira e o desprezo devem ser considerados por Ele como uma violação da lei e punidos de acordo com a ofensa. Essa lição é profundíssima, muito forte. O alvo desta lição, você irá refletir sobre o alcance que o sexto mandamento tem na perspectiva de Jesus e os seus desafios para a nossa reconciliação. Ao final desta lição, amados irmãos, aleluia, aleluia. Ao final desta lição, o aluno deverá ser capaz de compreender o alcance que não matarás tem. Também a perceber-se das ações que possivelmente pratique e que estejam no âmbito deste mandamento. Comportar-se desde o íntimo de maneira a ser diferente do que Jesus descreve no versículo-chave. Prossigamos então. Jesus aqui, amada igreja, ele prega o Sermão do Monte no início do seu ministério, porque ele queria dar a base. Nesta ocasião, ele está com seus discípulos e rodeado de pessoas. Ali eles sobem um monte desconhecido, provavelmente uma colina baixa, perto do mar da Galileia. E nesse sermão ele vai dizer as palavras que todo seguidor dele deveria ouvir e praticar. Há uma grande diferença, amada igreja, em ouvir e ser ouvinte negligente. Há uma grande diferença em ouvir e praticar o que temos ouvido. Jesus aqui, olha isso que forte, ele vem como verbo, pessoalmente, e perante aquele povo ele vai ressignificar, trazer entendimento e ampliar, aprofundando a palavra. Ali Jesus dá início ao maior momento de instrução espiritual e escritural que já foi dada na história da humanidade. Aleluia. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Nós te louvamos, nós te amamos, nós reconhecemos que o Senhor é maravilhoso. Obrigado por esse sermão que o Senhor pregou e hoje aprendemos nele. Já na revista, quem quiser acompanhar, diz assim: na última parte de Mateus 5, Jesus apresenta 5 exemplos que são o homicídio, o adultério, a palavra de honra do cristão, sobre negarmos a nós mesmos e o amor cristão. Esses são os 5 exemplos de como as tradições e interpretações superficiais dos fariseus haviam corrompido os ensinos da lei dos profetas. Jesus vem aqui nessa ocasião, queridos, e não desconsidera o que estava escrito no Antigo Testamento,
Mas é que agora, na nova aliança, agora ele vem e mostra dentro da palavra, ele esmiuça, ele ressignifica. É como se estivéssemos aqui estudando a palavra aqui nessa manhã e o próprio Jesus entrasse aqui e dissesse para mim e para você: vem cá, peraí, eu vou explicar, bem explicadinho. É que vocês estão só no superficial. É que vocês estão só no raso. Nós vamos agora esmiuçar. Não é só dessa forma. Não é só homicídio, matar que é pecado, não. Para viver dentro do que eu quero, dentro do que meu Pai quer, é mais profundo. É dessa forma. E ele vai explicando. E é justamente isso que vamos fazer nessa manhã. Nós vamos destrinchar este mandamento. Nós vamos ver o quão forte ele é. Às vezes pensamos assim: eu nunca matei, irmã Carla. Pois eu vou dizer a você, amado irmão, que muitos de nós vamos descobrir essa manhã que nós já matamos sim. Nós já matamos sim. Em cada caso, Jesus corrige a artimanha quando ele diz assim: eu, porém, vos digo. Ele está corrigindo, enquanto ele realça os princípios espirituais. Nas duas primeiras ilustrações, Jesus realça o seu ensino sobre o 6º e o 7º dos 10 mandamentos, que proíbem o homicídio e o adultério. Jesus aqui, ele vai elevar a conduta cristã como um ideal muito acima da conduta que se pregava nas sinagogas. A nova lei, ela é mais pura e mais exigente que a antiga. Antes, não adulterar. Agora Jesus fala assim: se tu olhar com a intenção impura no seu coração, você já adulterou. É muito mais profundo, mais complexo, porque não é o externo, é o que está dentro de mim, de você. É o que está aqui, que vai ser passado no crivo do Pai. E aí, quando a minha intenção, quando o meu pensamento já é um pensamento pecaminoso, já está errado. Aleluia. Os fariseus, eles praticavam uma justiça externa, aparente. Agora Jesus vem e foca nas nossas intenções e nas motivações no que está dentro. Tem algo que eu peguei para a minha vida e sempre eu falo na minha casa, eu falo com meu esposo, que é a questão da intenção. Eu digo assim: o que está por detrás? Qual é a intenção? Qual é a intenção? O que te motivou a estar aqui nesta manhã? O que motivou, irmã Carla, em subir nesse altar nesta manhã? O que te motiva a louvar o nome do Senhor? O que te motiva a servi-lo? Qual é a intenção do seu coração? Qual é a intenção do meu coração? Jesus não olha a aparência. Samuel, eu não vejo como o homem vê. Jesus não vê como o homem vê. Às vezes a gente engana o homem. A gente pode até conseguir enganar os nossos pastores. Mas nós não enganamos o Senhor. Eu brincava quando eu pregava que o pastor é um raio-x. Mas o Senhor é a ressonância magnética.
Eita, glória a Deus. Ah, Ele vê tudo, 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 tudo. Não tem jeito. No primeiro exemplo de novos princípios do reino, Jesus demonstra sua altíssima apreciação pela vida e pela reconciliação entre os irmãos. Vejamos como Jesus torna pequena a divisão entre assassinato e ira e convoca a nova comunidade a uma posição mais abrangente sobre essas questões. Jesus traz exemplos que significa obedecer à lei de acordo com a vontade de Deus. Ele vem exemplificando, esmiuçando, explicando direitinho nas entrelinhas qual é a vontade dele. E eu já vou te dizendo que a gente se torna responsável pelo que a gente aprende, pelo que a gente escuta. E hoje, eu e você sairemos daqui mais responsabilizados no sentido de entender, de fato, o que significa não matarás. Tópico 1 diz assim: o autocontrole deve vencer a ira proibida. Autocontrole, o que significa autocontrole? Domínio de si mesmo, domínio dos pensamentos e das intenções do coração. É possível se dominar? Sim. Faz parte do fruto do Espírito. Se eu e você temos o Espírito de Deus habitando verdadeiramente dentro de nós, nós somos habilitados por Ele a dominar, sim, a dominar o meu pensamento, e dominar o meu coração, e dominar assim as minhas atitudes, dominar assim as minhas reações. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais domínio próprio eu e você teremos. Quanto mais cheios de Deus, mais força em Cristo eu e você encontraremos para nos dominar. E aí vem o pensamento mal do meu irmão, mas se eu tenho verdadeiramente o Espírito, eu rejeitarei esse pensamento e não vou deixar descer para o coração e não vou verbalizar. Antes de passar pela boca, tem um processo. Pensei, deixou chegar no meu coração, daí eu falo o quê? Eu falo que o meu coração está cheio. Então, às vezes você fala, ai, falei sem pensar. Falou não, irmão. Falou não, você sabia. Você pensou. Você só falou porque passou pelo processo. Aleluia. Oh, glória. Eu sinto uma graça e uma presença aqui. Oh, Ramai Cantuí. As perninhas estão tremendo. Mas é da presença de Deus e eu te amo, Jesus. Aleluia. A lei de Moisés, ela proibia matar, isso é, cometer homicídio. Deixa eu falar uma coisa aqui. Às vezes a gente vem em uma escola bíblica e fala assim, ai, mas eu esqueço tudo, irmã Carla, então vou dar uma dica fora. Nós temos os estilos de aprendizagem. Tem gente que aprende só ouvindo, mas tem gente que aprende no visual. Tem gente que é sinestésico, que vai prestando atenção e vai anotando, que vai aprendendo. Então, vai uma dica. Às vezes, anota. Anota, eu faço isso. Eu anoto. E o Wes depois vai lá e lê tudinho. Eu anoto para eu não esquecer, para eu aprender. Então, às vezes, o que você só ouve, a grande maioria da porcentagem você vai esquecer.
Mas se tu anotar, porque aí tu está trabalhando o seu visual também, tu não esquece. Só uma dica, tá? A lei de Moisés, então, ela proibia matar, isso é, cometer homicídio. No entanto, ela ordenava a morte como forma de pena capital e como forma de exterminar as corruptas tribos pagãs. Quais eram essas tribos? Eram os cananeus, amorreus, heteus, ferezeus, heveus, jebuseus, aleluia, que estavam na terra prometida. Era uma ordem circunscrita, ou seja, limitada à nação de Israel, que com certeza foi abolida pelo Evangelho, espelhando a vontade de Deus desde o princípio. Não nos esqueçamos, no entanto, que Deus deu ao Estado o direito e a responsabilidade de punir os seus malfeitores. Os escribas e os fariseus, eles achavam que não cometendo homicídio, estavam cumprindo todo o sexto mandamento. Mas Jesus discordou, pois para ele a proibição incluía pensamentos, palavras, a cólera, os insultos, além, é claro, do próprio homicídio. Então, aqui eu vou reforçar o que eu disse no início. Para Jesus, agora, é muito mais complexo, porque não é o homicídio, só o homicídio em si. Claro, ele continua sendo pecado. Mas agora vai incluir o pensamento, como eu falei, as palavras, a cólera. Às vezes a gente diz, ele é colérico. Sim, eu tenho um pai colérico, eu tenho uma irmã colérica. Mas não tem colérico que no crivo do Espírito Santo ele não amance. Por quê? Porque essa é a função, uma das lindas funções do Espírito. É nos mudar, é nos moldar, é nos fazer parecidos com Jesus. Insulto, às vezes eu sou grosseiro, às vezes eu respondo rispidamente, e eu acho que está tudo bem. Tá não, amado. As pessoas têm que ver Jesus em nós. Vou dar um exemplo quentinho, real, que aconteceu essa semana agora dentro do centro de terapia intensiva com a minha mãe. Um dia muito tenso ali, que a pressão dela estava muito alta e era um dia de emergências concomitantes, 3 pacientes dentro da UTI passando mal e quase indo a óbito, de ponto que os enfermeiros e médicos se procuravam e não via ninguém. Foi até o dia que a missionária Sônia esteve conosco. E ali mamãe tomou o banho e eles não tinham tempo de ir lá colocar medicação e olhar para ela. Papai ainda brincou assim, agora eles cuidam dos outros e esquecem da minha velhinha. Mas o fato é que a pressão dela foi subindo e quando eu alertei o médico estava 17/10. E ela tinha um exame para fazer, a ponto que em meia hora, quando chegou o maqueiro para buscá-la para fazer aquele exame, eu disse, não, ela não vai antes de checar a pressão. Faz favor de checar a pressão dela. Aí eles checaram, quando checou estava 21/12. Aí eu assustei, porque a gente que não é na área da saúde, falei, Jesus. Aí eu fui até o Dr. Hans, e eu que, não para glória minha, é de Jesus, eu que sou mansa, eu sou assim, gente. Eu não faço de conta, não. A Carla, antes, ela era mansa só por fora. Agora, a Carla, na escola do Espírito Santo, ela é mansa. Mas naquela hora eu fiquei cega e eu fui, assim, um pouco grosseira com o Dr. Hans. Porque eu preocupei, eu falei, minha mãe vai acontecer alguma coisa com a mamãe aqui. Eu falei, Senhor, a gente morre dentro da UTI. Aí,
Eles deram as medicações rapidamente e o quadro foi revertendo e ela foi fazer o exame. Enquanto ela fez o exame, Deus me usou ali com aquela enfermeira que chorava, chorava, chorava. Eu acho que nós vamos ter uma turma lá do Ânima rapidinho aqui, em nome de Jesus. Mas o que acontece é que quando eu estava entrando de novo pós-exame, quando eu fui passando pelo Dr. Hans, o Espírito Santo falou assim: pede perdão para ele. Aí eu rapidamente falei: Jesus, mas eu nem fui sem educação assim. Ele falou: não falou como eu quero que tu fale. Tu está aqui para ser sal e luz. Aí eu voltei, Dr. Hans sentado, eu disse: o senhor me perdoa? Por quê, minha filha? Eu falei: eu fui grosseira com o senhor. Aí ele pegou minha mão, pôs assim, fez assim: ô filhinha, se todo grosseiro fosse igual tu foi. Eu falei: mas eu não sou assim. Então o senhor me perdoa. Esse não é o tom da minha voz. Esse não é o meu jeito. O senhor me perdoa? Está perdoada. Então as coisas vão afinando, porque ali dentro daquela UTI tinha enfermeiros, enfermeiras, tinha enfermos que precisavam ver Jesus em mim. E eu tinha que ali mesmo no meu mais nível de tensão e de medo, eu tinha que extrair o óleo e tinha que ser boa. Você também tem que ser assim. Outra feita, há algum tempo atrás, eu vivi outra experiência assim, num momento bem tenso, véspera de Natal, eu esqueço uma sacola em uma loja, e eu queria muito com a meninada, era compra de Natal, e ali eu queria muito que a moça puxasse, sabe, missionária Sônia, na câmera, para ver quem tinha pego a minha sacola, e ela não queria, isso tem alguns anos, a Carla ainda não tinha passado na escola do Espírito Santo. E esses calmos, sabe, esses falsos calmos, eu era essa, como eu já falei. Esses falsos calmos, quando fica nervoso, quando o Ezio fala assim, quando você passava a mão assim, e eu fui para ficar irada, eu fui para falar o que eu devia e não devia. Aí o Espírito Santo falou assim, ao meu ouvido: se ela estivesse sentada ouvindo você pregar. Eu arrepiei, recuei, mancei, pedi perdão e voltei para casa sem a sacola. No caminho de chegar em casa, aquela moça me liga e diz: sua sacola apareceu, parará, parará, parará. Ou seja, é muito mais sério quando eu e você subimos em um altar, quando eu e você estamos em um corredor de fogo, quando eu e você, diácono e diaconisa, estamos aqui com uniforme ministrando, quando eu e você estamos aqui subindo em um altar para cantar, existe, quem sabe, pessoas que viram a mim, viram você ali fora, e quando viram a gente nesse altar, pensou: é uma farsa. E aí não adianta, porque você matou, você assassinou, você tirou a possibilidade, quem sabe, daquela pessoa vir para Jesus. E Deus vai cobrar de mim, de você, se ali fora eu e você não estamos exalando o perfume dele. Aqui também, quando eu iniciei esta palavra, eu disse assim: a paz do Senhor, família formosa. Eu os vejo assim. Eu não sei se vocês me veem, se você vê o outro, o que está ali assentado como família. Mas se tu não está vendo, está errado. Como é que Jesus vai fazer as obras que Ele deseja fazer aqui, se aqui dentro, como um corpo, nós não somos bem ajustados nada? A gente até canta
uma família ajustada, sem qualquer falsidade, mentira. Rai Kalaramanaias é mentira. Oi, canto canaia. Tem sim, tem falsidade sim, tem desprezo sim, tem julgamento sim, tem inveja sim. E não é para ser assim, é para ser verdadeiro, não é para ser farsa não, porque se está sendo farsa, o Espírito Santo te pegou nessa manhã, Ele me pegou também, para mostrar que tem que ser diferente, e não fecha o coração não, porque eu estou aqui com uma autoridade dEle para falar. Eu sou pecador, eu sou uma pessoa que luta contra o pecado como você. Mas nessa manhã Ele escolheu que aqui eu estivesse, sendo formada na fornalha da aflição. É na fornalha da aflição que a irmã Carla está sendo formada. Eu não estou aqui para falar o que eu quero. Eu estou aqui para ser boca do Senhor aqui. E a palavra dEle não volta vazia. E eu oro para que ela cumpra o propósito dessa manhã. Oh, Kamanaias. Rimalaramanaya, Ramantukanaya, Kalaramanaias. Oh, Raishi Kalaramanaya. Aleluia. Oh, Jesus, eu te amo. Eu, porém, vos digo, mostra a radicalização que Jesus faz desse mandamento. Sim, Jesus é radical. Nosso pastor também é. Por quê? Porque ele vai na raiz. E quando ele diz assim, eu porém vos digo, ele está indo na raiz. Os discípulos de Jesus não somente não devem praticar o homicídio, como nem mesmo devem dar lugar, devem o quê? Dar lugar à cólera, por meio da qual poderiam destruir o irmão. A ira, ela precede o homicídio e é destruidora das relações. A ira precede o homicídio. Ela vem antes do homicídio. Ninguém fala assim, do nada, eu vou matar e mata. Pá, não. Primeiro ele irou. A não ser esses loucos psicopatas. Mas primeiro ele ira. Por isso é preciso rejeitá-la. Tirar o meu comportamento e o seu não deve ser um comportamento irado. Jesus ama amansar os nervosinhas, nervosinha. E Ele amansa do jeito dEle. Aleluia. John Stott disse assim, nem toda ira é maligna. E até mesmo os seres humanos, olha isso aqui, amada igreja, até mesmo os seres humanos pecadores podem às vezes sentir a ira justa. Contudo, sendo pecadores, devemos assegurar que até mesmo esta ira justa seja tardia em aparecer e rápida em desaparecer. Ou seja, a nossa natureza pode, sim, às vezes, rapidamente sentir. O corpo, às vezes, até treme. Mas rapidamente, ela tem que passar por você. Passou. Irmã Carla, tu não conhece a minha realidade, você não sabe o que eu passo no trabalho, você não sabe o que eu passo na minha casa com os atribulados da minha família, com os inimigos que Deus pôs lá, porque Jesus falou que os nossos inimigos...
Ai, Jesus, eu não sei mesmo. Mas se Ele falou que é possível, é porque é. Se Ele falou que nós damos conta, é porque nós damos. E às vezes, essas pessoas mais difíceis são as lixas que Jesus coloca para trabalhar eu e você. Às vezes entravam as enfermeiras tão grosseiras, tão insatisfeitas. E aí com 10 minutos, elas já estavam me abraçando. E pegando o número do meu celular, né? Porque de certas formas, eu desmontava elas. Quando elas eram tão grossas, eu dizia, oh, que Jesus te abençoe por ter colocado a medicação da minha mãe. Que Deus te dê um plantão abençoado. Que a graça de Deus seja na sua vida nesse turno. E elas ficavam tão constrangidas, quando de repente elas estavam ali já se tornando amigas até, contando a vida. Então não tem sem educação, a palavra branda, ela acalma o furor. Eu fui trabalhada no secular também. Na coordenação, eu aguentava tudo da escola caía na coordenação. Os pais, os alunos, os professores. E ali eu até mantinha a calma. Eu não lembro nos meus 20 anos de magistério de ser grosseira com ninguém. Só que quando eu chegava em casa, coitado do Wesley. Coitado do Wesley. Até que os meninos não, né, meu bem? Eu dizia assim dentro de mim, de ação, meus gordinhos. Ficou sem a mãe o dia todo. Então, a minha tolerância com eles era muito alta. Mas com Wesley era curtinha, curtinha, curtinha. E aí, aquela mansa Carla lá fora, com o coitado do irmão Wesley, E aí Jesus corrigiu isso em mim. Eu não sou mais mansa só lá fora, eu sou também em casa. Tinha vez que a gente já crente, ele falava, tu está precisando orar. Vai para o quarto. Porque ele sabia que se ali eu não ficasse com Jesus e Jesus me abastecesse, eu não ia ser eficiente como esposa, como mãe, como filha. Eu e a minha irmã somos opostos. Ela é a brava, era brava, e eu era a falsa calma. Ela me empurrava e dizia assim, fala, Carla, porque ela sabia que eu estava com vontade de falar. Entendeu? O alcance desse mandamento, ela sabia que eu estava com vontade de falar, mas a minha personalidade, que é da mamãe, não falava, mas explodia por dentro. Pequei do mesmo jeitinho que ela, só que em outra dimensão. Hoje, graças a Deus, a irmã Cátia é trabalhada pelo Espírito Santo. Tem os momentos ainda, que é a natureza dela, que ela luta todo dia. Mas eu também trabalhada. E aí, quando eu começo a pensar em ficar brava com Wesley, o Espírito Santo, se você for uma farsa aqui, né? Paulo, Isaac, papai, mamãe, minha família me vendo aqui falar. Pensa às vezes a coitada da irmã, que às vezes o irmão está aqui no altar com a carinha de anjo, desculpa, viu, irmãos? Mas às vezes a sua esposa está te vendo e sabe que não é bem assim não, lá na sua casa. Às vezes o oposto também, lindinha de uniforme, de diaconisa, mas ele também, às vezes lá na tua casa, tu não está sendo a diaconisa e servindo a tua casa em primeiro lugar como tu deveria. E aí, não adianta. Não adianta. Se o Paulo Isaac não vê Jesus em mim, como
eu vou ensinar esse menino no caminho? Se o Nando, o Lipe e as minhas noras não me verem sendo verdadeira, nada adianta. Jesus está falando. Aleluia. Vou beber água. Dá um glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu não enxergo o relógio. Missionário, quando for assim, sim, uns 15, 20 minutos, só me dá um sinal, por favor, que tem algo que Deus quer fazer. Enxergo nadinha lá, ó, nem com óculos. Então, se eu for até 2, está tudo bem? Aleluia, Jesus está não, estou mentindo. Olha lá, vejamos as consequências da ira não controlada no versículo 22. Quem se irar contra o seu irmão será réu de juízo. A cólera que pode induzir ao assassinato é uma ação tão criminosa quanto o assassinato. Acabei de falar. B. Quem disser ao seu irmão tolo será réu do conselho ou sinédrio. O termo usado aqui é raca, que significa imbecil, louco, insensato. A nova tradução na linguagem de hoje diz: você não vale nada. Meu Deus, é um desprezo aquele que Jesus chama de nosso irmão 2 vezes no versículo. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Você sabia que às vezes nós matamos o nosso irmão moralmente? Você sabia que às vezes os nossos olhos falam, as nossas ações, e às vezes você faz como eu fazia, não chega a verbalizar, porém o seu olhar de desprezo condena. O seu olhar diz sim, tolo, imbecil. Aqui, lá fora, no ambiente de trabalho, é assassinato também. É assassinato também. E Jesus está nos julgando por isso. John Stott também disse assim: nossos pensamentos, olhares e palavras indicam que, como algumas vezes nos atrevemos a dizer, gostaríamos que morresse. Meu Deus. Um desejo assim torna a pessoa culpada às mesmas penalidades às quais o homicídio se expõe. Não em um tribunal humano, mas diante do tribunal de Deus. Entendeu a dimensão disso aqui? Entendeu o quão profundo trata-se esse mandamento que o Senhor separou para eu e você estudarmos ele? O quanto sim os meus pensamentos, atitudes, palavras, ríspidos, grosseiros, de desprezo, influencia e mata o meu próximo. Quem disser ao seu irmão louco será réu de fogo do inferno. A palavra louco tem o sentido de renegado ou condenado. O homem que diz a seu irmão que este está condenado ao inferno, está ele mesmo em perigo de ir para o inferno. Então, às vezes a gente diz assim, ela é bobinha, é louquinha, é bobo, é boba. E pensa assim, é infantil, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. E é na dimensão total, próximo, é no ambiente da família da fé, é no ambiente, no trabalho, aonde você estiver. Aonde
eu e você estamos. Nós temos a obrigação de sermos guiados e dirigidos pelo Espírito de Deus. Se não for Ele que está te dirigindo, eu preciso te dizer nesta manhã que tem um outro Espírito que te dirige, e o nome dele é Satanás. Aleluia! Oh, glória, aleluia! Assim Jesus ampliou o 6º mandamento. Ele mostrou que a intenção que provoca o ato físico é passível da mesma condenação que o próprio ato. Em todos os seus graus de intensidade, ficam vedadas expressões e mesmo intenções que não contribuem para o bem-estar dos irmãos. Se não dá para somar, se não dá para oportunizar o bem-estar, fica calado. Não semeia discórdia, não seja um semeador de discórdia. O que Jesus está condenando aqui não é tanto as palavras, mas a disposição de agredir uma outra pessoa e deixar marcas nela para o resto da vida. Que marcas você tem deixado ao longo da sua vida nas pessoas que convivem com você, que conviveram com você? Que marcas você deixou naquele primo, naquela prima, naquele funcionário, naquele chefe, no seu cônjuge, no seu filho, na sua filha, na sua nora? Que marcas você está deixando no cliente? Que marcas? Isso aqui é forte, marcas que você pode deixar nela para o resto da vida. E eu vou tornar a dizer, se eu e você somos responsáveis por alguém ter deixado de se assentar nessa cadeira, se recomponha, vai lá e peça perdão. Porque se eu e você somos responsáveis por um irmão, uma irmã ter deixado a igreja, eu e você precisamos consertar. Porque não vai adiantar, às vezes, lá no céu, 100 almas. Mas teve um que tu levou para o inferno através da sua atitude. E uma alma custou muito cara. Se tiver alguém aqui que o Espírito Santo está te confrontando, liga. Se a pessoa não estiver aqui, liga, vai atrás e não sossega. Espírito Santo, eu te peço que não dê sossego, que não deixe essa pessoa acalmar enquanto ela não consertar. Porque eu te amo, por isso que eu estou falando isso, porque nós vamos morar no céu. Porque nós vamos morar no céu. E lá não entra pecado. E Jesus vai cobrar o dia que tu e eu aprendemos essa lição e ouvimos que isso era pecado e era assassinato. Item 2. Quanto tempo eu tenho para me organizar? 10 minutos? O que é que eu faço, Espírito Santo? Nós estamos na metade. Eu vou falar rapidão, porque eu preciso que aconteça algo aqui. A reconciliação, ela deve preceder a adoração e o juízo. O que é isso? Ela deve ocorrer antes. Eu vou resumir isso aqui com as minhas palavras, pode ser? A reconciliação, então, ela tem que ocorrer antes da minha e da sua adoração. Mais ou menos o que eu acabei de falar. Só que numa dimensão agora de culto. Se eu e você estamos aqui cultuando a Deus, louvando, adorando, ouvindo a palavra. Mas aqui,
ou fora daqui, tem alguém que eu preciso me reconciliar, a sua adoração não alcançou o céu. Não teve efeito no mundo espiritual, a sua e a minha adoração, se aqui dentro tem alguém que você precisa pedir perdão, se você magoou, se você ofendeu, ou até se você nem teve essa intenção, tem nada não. Aí entra naquele homicídio doloso, não, culposo, sem a intenção de matar, mas tu matou. Irmã Carla, eu não tive a intenção, não interessa. Tu matou. E aí, qual é a consequência disso? A sua adoração não vai chegar ao céu. E aí Jesus te trouxe aqui nessa manhã, porque Ele precisa que você se reconsidere, que você se reconcilie com seu irmão. E se você desconfia que você ofendeu, tem nada não. A Bíblia fala que se o teu irmão tiver algo contra você, é para tu deixar a tua oferta no altar. Ir lá e se reconciliar com ele. Depois tu volta e entrega a tua oferta. Se aqui no nosso meio tem cônjuges, filhos, irmãos, co-pastor Cleomar, missionária Sônia agora à frente, se você ofendeu, magoou, tem nada não. Jesus está aqui. E nessa oportunidade eu vou ensinar o que eu aprendi com um grande homem de Deus, chamado pastor Jessé Simões. Essa igreja conhece. Ele disse assim, irmã Carla, o crente tem que ter a pochete do desaforo. Eu ensinei para a enfermeira lá. O que é isso? Vocês podem até ter ouvido ele falar. Você pega a pochete, põe aqui, e tudo que for ira, desaforo, falta de educação, você coloca lá. Pá, pá, pá. No fim do dia, tu tira tudo. E coloca aonde? Aos pés da cruz. Entrega tudo, passa a esponja do Espírito Santo. E se foi que eu ofendi, tu vai lá, se reconsidera com a pessoa, pede perdão, não deixa que o sol se ponha antes de você fazer isso, porque você não sabe se você vai acordar vivo. Você não sabe, eu não sei. Eu não sei se eu vou ter tempo. Então, você também não. Então, essa é uma manhã maravilhosa. E que Deus nos ama tanto, que preparou esse ambiente da palavra, para nós termos oportunidade. E se eu ainda não sei bem, irmã Carla, se eu fiz, não fiz, pede perdão a si mesmo, algo de dimensão espiritual, de tanta graça derrama sobre eu e você, quando a gente simplesmente tem essa atitude de rendição e de perdão. Eu quero chamar o nosso presbítero Maciel aqui, e ele vai cantar algo que assim ficou no meu ouvido, que diz assim, Ana Paula Valadão, inspirada pelo Espírito Santo, ela escreveu uma música que se chama Coração Igual ao Teu, bem antiga. E essa música que o nosso irmão Maciel, o presbítero Maciel, vai cantar agora, que foi ele que Jesus me mostrou, diz assim, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Eu preciso tanto do teu amor, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, a cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos e perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Examina o seu coração nessa manhã. Faz uma rebuscada profunda. Pede ao Espírito Santo que te mostre.
Existe alguma pessoa que eu tenha prejudicado, que eu tenha destruído? Feche os seus olhos. Que eu tenha destruído com as minhas palavras, com as minhas atitudes ou os meus comportamentos. Existe alguma pessoa a quem, por causa do meu comportamento egoísta e ofensivo, por causa das minhas palavras descaridosas, eu esteja matando aos poucos? Às vezes nós tratamos os de fora tão bem e somos tão rudes com os da nossa própria casa. Somos grosseiros, somos intolerantes. Pode ser, Senhor, que eu tenha emprestado a minha boca para Satanás, e em vez de abençoar e conciliar, eu dissimulei, fiz fofoca, fui maldoso. Vasculhe, meu irmão. Procure, peça ao Espírito Santo. Essa é uma manhã de reconcílio. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já vou me despedir.